Olá, você que está sintonizado com Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Aqui, o seu amigo Murilo Brito, que em nome do nosso querido Mestre Jesus, terá a alegria de estar com você. Fique ligado na programação de hoje. Lindos casos de Chico Xavier. Entrevista. 30 segundos Alta de Souza, mensagem da semana e culto do Evangelho no lar. Hoje, além das reflexões e lindos casos, conversaremos com Graça Araújo, do Centro Espírita O Consolador de Goiânia, Goiás, sobre o tema Chico Xavier, Fé, Amor e Caridade. Mas antes, gostaria de convidar você para juntos fazermos a nossa prece. Divino amigo Jesus, em momentos tão difíceis como este, queremos aqui lhe apresentar a nossa gratidão. Gratidão pela nossa vida, pela nossa família e pela nossa saúde. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares e familiares queridos, e que o teu amor seja uma luz a nos guiar, hoje e em todos os dias das nossas vidas. Convidamos você, ouvinte, a conhecer alguns trechos da vida de alguém muito especial, um homem conhecido e querido no Brasil e no mundo. Conheça agora um interessante caso da vida de Chico Xavier, um homem chamado Amor. Dois anos de surras incessantes. 2 anos vivera o Chico junto da madrinha. Numa tarde muito fria, quando entrou em colóquio com Dona Maria João de Deus, Chico implorou: Mamãe, se a senhora vem nos ver, por que não me retira daqui? O espírito carinhoso afagou e perguntou: Por que você está tão aflito? Tudo no mundo obedece à vontade de Deus. Mas a senhora sabe que nos faz muita falta. A mãezinha consolou e explicou: Não perca a paciência. Pedi a Jesus para enviar um anjo bom que tome conta de todos vocês. E sempre que revia a progenitora, o menino indagava: Mamãe, quando é que o anjo chegará? Espere, meu filho. Decorridos 2 meses, João Cândido Xavier resolveu casar-se em segundas núpcias. E Dona Cidália Batista, a segunda esposa, reclamou os filhos de Dona Maria João de Deus, que se achavam espalhados em casas diversas. Foi assim que a nobre senhora mandou buscar também o Chico. Quando a criança voltou ao antigo lar, contemplou a madrasta que lhe estendia as mãos. Dona Cidália abraçou e beijou com ternura, perguntando: Meu Deus, onde estava esse menino com a barriga desse jeito? Chico, encorajado com o carinho dela, abraçou-a também, como o pássaro que sentia saudades do ninho perdido. A madrasta bondosa fitou bem nos olhos e indagou: Você sabe quem sou, meu filho? Sei sim, a senhora é um anjo bom que a minha mãe falou. E desde então, entre os dois, brilhou o amor puro com que o Chico seguiu sua segunda mãe até a morte. Amigo ouvinte, conversaremos hoje com Graça Araújo de Goiânia, Goiás, sobre o tema Chico Xavier, Fé, Amor e Caridade. Que Deus nos abençoe. Hoje vamos conversar sobre o maior médium brasileiro, um homem que cativou o Brasil e o mundo com seu carisma, renúncia e humildade,
e que recentemente foi eleito pelo Brasil o maior brasileiro de todos os tempos, Chico Xavier. A nossa convidada de hoje para falar sobre Chico é a Graça Araújo, do Instituto da Caridade, no Centro Espírita O Consolador, em Goiânia. Seja bem-vinda, Graça. Graça, quem foi essa figura tão importante para o Brasil, Chico Xavier? Nós podemos definir Chico como amor, humildade e caridade. Por que amor? Amor porque ele levou durante toda a sua existência a todos aqueles que o procuravam o consolo, o conforto espiritual, as explicações espirituais acerca das suas necessidades, das suas dificuldades. Podemos colocar como humildade quando ele recebia os ataques e ele respondia de forma tranquila que ele apenas era um servo de Deus, era um intermediário do plano físico com o plano espiritual e que nada pertencia a ele. E podemos colocá-lo como caridade a partir do momento do seu trabalho de assistência aos necessitados. Chico foi a assistência espiritual e material durante toda a sua existência. Então, classificamos desta forma. Desde a infância, Chico passou por inúmeras dificuldades. Quais foram essas dificuldades, Graça? Como é que foi Chico Xavier na fase infantil? Chico veio de uma família muito pobre e a sua infância não foi fácil. Muitas dificuldades. Para se ter uma ideia, ele ficou órfão de mãe aos 5 anos de idade. Teve que ser separado dos seus irmãos, que o pai não tinha condições, e ele foi entregue a uma madrinha que, muito nervosa, o maltratava bastante. E ele já nessa época se comunicava com a sua mãe, recebia da sua mãe as orientações necessárias, pedindo que ele tivesse paciência, que tudo ia se ajeitar. Tudo era para o próprio crescimento dele. E assim ele o fez. Coisa que foi melhorada no segundo casamento do seu pai. Ele então recebe a sua madrasta como o anjo encarnado, que realmente passa a ser a segunda mãe verdadeira de Chico. Então, para ele, novamente, ele volta ao seu convívio familiar com seus irmãos e ele ajuda no sustento da família, junto com a sua madrasta, plantando, colhendo e vendendo verduras. Então, Chico teve uma infância difícil, foi à escola apenas aos 9 anos de idade, uma idade avançada, tardia para uma criança, e ele concluiu o curso primário aos 13 anos, e ele aí encerrou a sua vida escolar, porque nessa época ele já trabalhava. Ele foi trabalhar na fábrica com 10 anos de idade, com uma carga horária que ia até 1h da manhã. Ia para a escola de manhã, trabalhava à tarde até 1h da manhã, uma carga horária grande para uma criança de 10 anos. Então teve uma infância difícil, mas que foi para o próprio crescimento espiritual do nosso companheiro. Já na juventude, Graça, Chico Xavier teve os seus primeiros, na verdade desde a infância, mas na juventude se intensificou os contatos de Chico Xavier em relação à mediunidade. Sua mediunidade aflorava cada vez mais. E na juventude ele inicia a sua tarefa espírita através da psicografia. Fale pra gente um pouquinho da juventude do médium Chico Xavier. Bom, se nós formos considerar um jovem nas suas condições juvenis, Chico realmente não foi esse jovem. Ele teve, além da infância difícil, também teve a sua juventude com muitas dificuldades, porque ele sai da fábrica e ele então se emprega numa venda. E nessa venda ele trabalhava das 6 da manhã até as 8 horas da noite. Então uma juventude com dificuldades. Ele é de uma família católica, então ele ia à missa todos os dias, ele gostava de ir todos os domingos, gostava de ir à missa e tudo mais. Mas com a necessidade desse trabalho espiritual, que já era do seu processo reencarnatório, ele começa aos 17 anos a ter esse contato com a doutrina espírita. E nesse contato, ele passa por diversos rascunhos, que eram encaminhados do plano espiritual para ele, mas que já o preparava para a grande missão de divulgador da
da literatura espírita. Então a juventude dele foi dessa forma. Ele teve o primeiro trabalho dele, com 17 páginas, que foram assinadas por um espírito amigo, que foi a primeira publicação dele, ele com 17 anos. Então foi uma juventude de trabalho, porém uma juventude agraciada pela espiritualidade maior. As doenças também limitavam muito ele, não é, Graça? Limitado, inclusive o problema da visão, né, que ele já nasceu com essas dificuldades de visão. Então dificultava bastante. E isso na vida posterior dele, na vida mais da madureza, então foram intensificadas essas dificuldades, né? Mas que tiveram início na juventude, na infância e juventude. Graça, uma personalidade que nos recordamos quando nós falamos de Chico Xavier é Emmanuel. Quem foi Emmanuel e qual o seu papel junto a Chico? Emmanuel foi o mentor, foi o orientador do Chico. Interessante, o primeiro contato que ele teve com Emmanuel, ele estava orando debaixo de uma árvore, à beira de um açude, e ele viu uma luz forte, e ele pensou, que luz é essa, né? E de repente apareceu alguém, e esse alguém aproximou dele e falou para ele, fez uma pergunta a ele: Chico, você realmente quer servir, quer trabalhar, quer ser o intermediário do plano físico com o plano espiritual? Aí ele pensou, bom, se eu tiver o amparo espiritual, eu aceito essa incumbência. Pois esse amparo você o terá. Você terá que atender a 3 condições. Ficou surpreso, foi tudo bem. Quais são essas condições? O primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. Terceiro, disciplina. Aí ele, não, tudo bem. Então, disciplina seria a condição necessária para que o Chico se tornasse esse grande médium, né, que o foi. Então, Emmanuel, desde essa época, sempre esteve junto a Chico. Em situações até cômicas, né, quando ele tem aquele problema no avião. Então, e sempre Emmanuel colocando para ele, porque via que realmente ele estava cumprindo o seu papel, o seu compromisso assumido com ele naquele dia, naquela tarde bonita, né? Então Emmanuel foi essa pessoa, esse espírito de grande relevância na vida do nosso companheiro Chico. O Emmanuel, ele foi apenas acompanhou o Chico ou ele ditou alguma obra através do Chico? Muitas obras. As obras, né, que falam em reportagens anteriores, que falam do Renascimento, que falam da grande história antiga, história medieval. Então são obras valiosíssimas que Chico até coloca, né, em determinado momento, ele coloca que ele não tem nem condições de entender o porquê ele estava recebendo, né, tanta obra, já que ele tinha apenas o curso primário. E, no entanto, falava dessa história antiga, né, desses grandes nomes que passaram por todos os processos de crescimento do nosso planeta. Então, foram várias obras que Emmanuel ditou para Chico e que ele realmente colocou na nossa literatura espírita. Graça, qual a contribuição do Chico Xavier para o movimento espírita brasileiro? Se nós lembrarmos do Chico enquanto médium, enquanto trabalhador na seara do Cristo, nós vamos ver que a sua contribuição para o movimento espírita brasileiro foi de uma envergadura enorme. O Chico, com as suas obras, ele colocou em evidência a imortalidade da alma. Ele colocou que nós não vivemos apenas esse plano material, que nós estamos aqui aprendendo um educandário chamado Terra. Então, isso tudo estão nas obras de Chico. Então, para o movimento espírita brasileiro, em termos de unificação, em termos de trabalho assistencial, várias casas começaram a colocar o trabalho assistencial, né, depois do trabalho do Chico. Até o trabalho da mediunidade, houve toda uma metodologia inspirada nas obras do Chico. Então, foi muito valiosa a colaboração dele para o movimento espírita brasileiro. Uma das características marcantes de Chico Xavier, dentre suas inúmeras virtudes, é a fé. Como é que Chico Xavier fortaleceu a sua fé perante tantas dificuldades, desde a infância, perpassando pela juventude, logo mais na vida adulta com os ataques? Como é que ele fortaleceu sua fé? A fé remove montanhas. E Chico tinha isso. Ele, nas suas maiores dificuldades, quando ele ia para o centro espírita, que falava sozinho, que não tinha público encarnado, ele o fazia pela fé, movido pela fé. E essa fé
foi que realmente fez com que ele ultrapassasse todas as barreiras de dificuldades no campo da saúde, de dificuldades de convivência familiar, de dificuldades no campo do entendimento mesmo da escola propriamente dita, da formação acadêmica, de dificuldades financeiras, materiais. Então, a fé que realmente foi o grande sustentáculo da vida do Chico. E é interessante ele colocar, e ele passa essa fé que ele sentia, ele teve a capacidade de passar para todos aqueles que chegavam até ele. A sua fé te curou, a sua fé te fortaleceu, a tua fé te mostra outros caminhos. Então Chico, ele foi movido, todas as suas ações movidas pela fé. Ele, com a companhia de Emmanuel e outros espíritos, contribuíram para a literatura espírita, não é, Graça? E uma das obras trazidas por intermédio de Chico Xavier, que foi revolucionária em seu tempo, é o livro Nosso Lar, que fala sobre a vida no mundo espiritual. Quais são as impressões causadas por esta obra e, em especial, pelo filme que saiu há 3 anos, no ano de 2010? Nosso Lar foi uma obra, realmente, como você colocou, que marcou todo o processo da literatura espírita. Nosso Lar na sua essência, mostra a condição espiritual, muito parecida com a nossa condição. Nós somos a Terra, é um rascunho do plano espiritual que está lá em Nosso Lar. Então, pode-se verificar, a partir do momento do lançamento dessa obra, que nós vivemos tudo aquilo que tem no mundo espiritual, só de conformidade também com as nossas necessidades. Então, no mundo espiritual tem tudo que nós temos na Terra, toda a organização tem, da cidade, da cidade, do movimento, das pessoas, das águas, da música. Então, Nosso Lar, ele coloca de forma muito clara, muito evidente, que nós vivemos num planeta parecido com o plano espiritual. Então foi uma obra que marcou, que foi o marco da literatura espírita brasileira. E o filme veio apenas realmente comprovar isso. E interessante que no livro fala de coisas que na época não existiam, telas grandes como os computadores, né, as televisões. Então ele realmente marcou o seu tempo, não é, Graça? Década de 40. Marcou o tempo, é uma grande verdade. Graça, o programa Pinga Fogo com Chico Xavier, exibido na década de 70 pela rede Tupi de televisão ao vivo, marcou a história da televisão brasileira e da doutrina espírita no Brasil. Qual foi o impacto desse programa? Pinga Fogo foi o maior programa exibido na televisão brasileira ao público, ao vivo, onde teve a participação de milhares de pessoas. Foram 2 horas e 45 minutos de programa, entre perguntas, respostas, colocações, e que Chico teve a grande oportunidade de tirar dúvidas, de responder perguntas que até então ninguém tinha feito, de realmente rebater, não rebater, mas justificar, de esclarecer dúvidas, de mostrar o papel real da doutrina espírita nas nossas vidas, de colocar a importância do livro espírita, a importância de nós acreditarmos que a vida continua. Então foi um programa de alcance mundial. Então foi considerado o maior programa, por isso que ele é um marco da televisão brasileira e é também um marco da doutrina espírita na televisão. Então foi muito importante. É bom até que a pessoa possa ir assistir, porque ela está no YouTube, bom assistir esse programa que foi de um alcance internacional, né, onde se colocou vários temas que hoje nós ainda estamos vivenciando. Dificuldades que até então nós ainda não temos respostas convincentes, nós não temos ainda posicionamentos, pelo menos em termos espirituais, desses assuntos. Então nós ainda teremos que aprender muito, estudar muito para podermos entender a dimensão do programa Pinga Fogo, das perguntas que foram feitas e respondidas por Chico. Então ele pede até o tempo ao tempo.
E, inclusive, ele teve uma edição que fez tanto sucesso, teve que repetir a dose depois, isso né, mesmo, Graça? Isso mesmo. Então, foi um programa muito importante, que vale até em tempos atrás, 2 anos atrás, nós tivemos com o Saulo Gomes, que foi um dos entrevistadores que fizeram das perguntas, né, ele esteve com a gente. Então, nós podemos, assim, realmente, ele colocar em evidência que até hoje, algumas perguntas, né, estão acontecendo as suas respostas. Foram todo tipo de pergunta que se fez nesse programa, Graça? Todo tipo de pergunta. Para você ter uma ideia, pastores, pessoas comuns, cientistas, médicos, então toda a elite mesmo da sociedade em termos de cultura, realmente estava lá e fazendo as suas perguntas e obtendo as suas respostas de forma tranquila, de forma calma, amorosa, onde o Chico realmente assim, ele se colocou, ele se despediu, falava, eu estou com o Emmanuel aqui ao meu lado que está me ditando essa resposta que eu não teria condições de dá-la. Graça, que relação existe entre Chico Xavier, Vantuil de Freitas e a Federação Espírita Brasileira? A Federação Espírita Brasileira é a nossa casa-mãe. É a Casa Máter. O Chico, na época de Vantuil de Freitas, quando ele era presidente da federação e que ele não quis se candidatar à reeleição por motivos de doença, então o Vantuil ficou muito preocupado com o Chico, porque o Chico detinha informações preciosas acerca do mundo espiritual, acerca das respostas que ele recebia. Então o Vantuil ficou muito preocupado. Por quê? Mediante a colocação daquelas cartas, que ele fazia isso através de cartas e enviava à federação, a preocupação dele era, a casa-mãe tem condições de receber os ataques, mas e a pessoa do Chico? Ele é um ser humano e que de repente pudesse não suportar. Então a grande preocupação do Vantuil de Freitas era com relação a essa estabilidade emocional do Chico. Apesar que nós sabemos que o Chico era possuidor dessa estabilidade. Mas o Vantuil tinha essa preocupação. Até que ponto ele suportaria os ataques, que seriam bastantes? Até que ponto ele suportaria isso sem perder, né, realmente o equilíbrio espiritual que era necessário para ele na sua grandiosa tarefa de divulgador da doutrina. Graça, nós falamos sobre a fé, Chico Xavier cultivando a fé, mas ele foi um homem que viveu acima de tudo o amor e a caridade. Nesse sentido, que tipo de trabalho de auxílio aos necessitados o Chico desempenhava? Quais as virtudes que Chico possuía e que nós devemos exercitar em nós? Vamos por parte. Se nós falarmos nos trabalhos assistenciais do Chico, esses trabalhos eles começaram antes mesmo da publicação do livro Parnaso no Além-Túmulo. Eles começaram em 1927, né, quando o Chico recebeu a presença espiritual da Rainha Santa Isabel, que falava para ele, olha Chico, você vai escrever livros, vai psicografar muitos livros, 10, 30, mais 30, 100, mas não se esqueça do trabalho de assistência aos necessitados. Aí o Chico ponderou com ela, mas rainha, como? Como eu vou fazer isso se eu não tenho nem o necessário para os meus irmãos, que eram muitos? Como é que eu vou fazer isso? Aí a Rainha Santa responde a ele, olha Chico, comece que o alto te ajudará. Comece distribuindo 3 pães, mas faça esse trabalho. Aí o Chico começa toda a sua tarefa nesse campo da assistência. Então, tem a assistência com alimentação, a assistência com roupas, a assistência com brinquedos, a assistência de toda a natureza, visita aos lares, visita aos hospitais, visita aos presídios, porque nós sabemos que também é uma assistência necessária, visita aos orfanatos, né, onde as crianças são deixadas. Então o Chico passou a fazer isso rotinamente. Então isso fazia parte da rotina de trabalho dele. Para se ter uma ideia, na noite de Natal, durante toda a sua existência, até antes de ele cair acamado, ele fazia isso. Ele passava a noite de Natal toda em atendimento àqueles necessitados. E as virtudes que ele nos deixou é do amor, o cultivo do amor, da fidelidade a Deus, nosso Pai, da compreensão que devemos ter para com as dificuldades do nosso próximo. Então, são virtudes que nós precisamos cultivar nas nossas existências. Se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site ocentroespírita.com.
agradecendo a presença da Graça conosco, que veio falar um pouco mais sobre a vida e a obra de Chico Xavier, um exemplo de amor a ser seguido não só por espíritas, mas por todos os que querem se espelhar em um homem de bem. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Uma boa semana. Você ouviu a entrevista com Graça Araújo, de Goiânia, Goiás, sobre o tema Chico Xavier, Fé, Amor e Caridade. Fique agora com os quadros 30 Segundos Alta de Souza, Mensagem da Semana e Culto do Evangelho no Lar. Em um dos maiores estudos já realizados sobre felicidade pela Universidade de Harvard por mais de 75 anos, mostrou que o consumo de álcool era a principal causa de divórcio e que o uso e abuso do álcool estariam associados à depressão. Não vale a pena arriscar a sua felicidade pelo uso do álcool. Álcool, nem uma gota. Você sabe qual é o índice de mortalidade materna no Brasil? Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2013 houveram 522 óbitos maternos ocorridos durante gravidez e parto, sendo que a principal causa era pressão alta. Desses 522 óbitos maternos, menos de 66 foram consequência do aborto. Nós, mulheres, temos o direito a um atendimento médico de qualidade para uma gestação segura e saudável. Vida sim, aborto não. A divulgação de dados distorcidos e imprecisos sobre o número de abortos realizados no Brasil, com projeções exorbitantes, desvia o foco das reais causas de mortalidade materna. Procuram dar uma falsa legitimidade para a criação de políticas públicas que legalizem o aborto no Brasil, a pretexto de melhorar os dados da saúde da mulher. Vida sim, aborto não. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Se você pensa em suicídio, se você se sente triste, sozinho, desamparado, desesperado, peça ajuda. Procure tratamento médico e psicológico. Procure tratamento espiritual em um centro espírita. Ore, peça ajuda a Deus e ao seu anjo da guarda. Suicídio nunca. Conheça o Espiritismo. Doentes em casa. E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. Paulo, Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Se abordasses agora o plano espiritual, para lá da morte física, e aí encontrasses criaturas queridas em dificuldades, o que farias? Aqui, talvez, surpreendesses um coração paterno em frustração, mas além, abraçarias um companheiro ou um associado, um filho ou um irmão, carregando o resultado infeliz de certas ações vividas na terra. Que comportamento adotarias se as leis divinas te outorgassem livre passaporte para as esferas superiores, facultando-te, porém, a possibilidade de permanecer com os seres inesquecíveis em tarefas de amor? De certo, estarias a decidir-te pela opção insopitável. Não desejarias compartilhar os céus com a dor de haver abandonado corações inolvidáveis à sombra transitória a que se empenham com os próprios erros. Reconhecê-los-ias por doentes reclamando por proteção, demorar-te-ias junto deles na prestação do auxílio necessário. Referimo-nos à imagem para considerar que os parentes enfermos ou difíceis são criaturas às quais, antes do berço em que te refizeste no plano físico, prometeste amparo e dedicação. Nascem no grupo familiar realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento.
entendemos no assunto que existem casos para os quais a segregação hospitalar, demorada e distante, é a medida que não se pode evitar. Mas se tens contigo alguém a quem ames, ergue-se por teste permanente de compreensão e paciência no instituto doméstico. Não afastes esse alguém do clima afetivo em que te encontres, sob o pretexto de asserenar a família ou beneficiá-la. Guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações e não lhes decretes o exílio, ainda mesmo a preço de ouro. Apoia-os, qual se mostrem a necessidade de lutas que lhes marcam a existência, na certeza de que todos eles são tesouros de Deus, em tarefas sob a tua responsabilidade, ante a assistência e a supervisão dos mensageiros de Deus. Mensagem do livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Havia, ao tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote, por nome Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era da raça de Abraão e se chamava Isabel. Ambos eram justos aos olhos de Deus e obedeciam a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, por ser estéril Isabel e estarem os dois avançados em anos. Ora, desempenhando Zacarias suas funções de sacerdote perante Deus, na vez da sua turma, sucedeu que, tirada a sorte, conforme ao que se observava entre os sacerdotes, lhe tocou entrar no templo do Senhor para oferecer os perfumes. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 5 a 9. Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no lar e implante esta ideia. Por quê? Para quê? Como e quando realizar o culto do Evangelho no lar? Respostas a essas e a tantas outras questões daremos neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, Culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco. Respondendo às perguntas por que e para que realizar o culto do Evangelho no lar, o Espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, nos diz: o lar sofre a carência do Cristo, vivo e ativo, em suas engrenagens em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença em sua ação cotidiana. Diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo, mantidos no íntimo doméstico, toda a visão do mundo se modifica para melhores perspectivas. Os entendimentos dão-se respeitosa e maduramente. Como realizar o culto do Evangelho no lar? É muito simples. Primeiro, você e sua família escolhem um dia na semana, no horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, harmonize o ambiente, desligando a TV e deixando uma música suave e tranquila que transmita bem-estar. Enquanto isso, prepare uma jarra com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. Em seguida, a prece inicial. E neste momento, colocaremos uma música para harmonizar o ambiente. Enquanto isso, busque uma jarra com água e reúna a família. Iniciaremos agora o nosso culto do Evangelho no lar.
O silêncio fala. Nos dias de provação maior, quando tudo em torno de ti pareça problema sem solução, anima-te mais intensamente ao próprio trabalho. Não compliques a vida com lamentações suscetíveis de prejudicar o caminho dos outros. Não dramatizes os obstáculos em que te encontras perdendo tempo. Continua agindo e servindo para o bem. O teu silêncio falará por ti muito mais. Emmanuel. Divino amigo Jesus, somos gratos pela oportunidade de mais um dia de vida. Protege as nossas famílias, nossos amigos e toda a humanidade. Graças a Deus, que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei. Itens 1, 2, 6 e 9. Item 1. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Em verdade vos digo que os céus e a terra não passarão, sem que tudo o que está na lei seja perfeitamente cumprido até o último iota e o único ponto. São Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Muito bem, Sebastião. Esse capítulo do Evangelho, capítulo 1 do Evangelho, não vim destruir a lei. É muito interessante porque, na verdade, é uma palavra de Jesus quando se refere à lei mosaica, que, segundo Kardec, no item 2, é constituída de duas partes distintas. A primeira, que é constituída dos 10 mandamentos, que é a parte divina, uma lei imutável de todas as épocas. E a segunda, composta da lei civil, colocada por Moisés, disposta por Moisés para conter o seu povo, aquele povo extremamente duro, ignorante, e que naturalmente com o passar do tempo vai se alterando, se modificando. Jesus veio mudar radicalmente aquilo que estava contido na lei civil de Moisés, do olho por olho, do dente por dente, necessário, volto a dizer, em função da dureza daquele povo. Mas veio modificar no momento que percebeu que a humanidade estava preparada, graças ao trabalho anterior feito pelo Moisés. E nos 10 mandamentos está aí a síntese maravilhosa de tudo aquilo, porque é uma lei de todos os tempos, de todas as nações. E aí constituída por a lei primeira, o primeiro mandamento: eu sou o Senhor, vosso Deus, e não adorarás nenhum outro Deus. O segundo mandamento: não utilizeis em vão o nome do Senhor. O terceiro: recordai de sacrificar o dia de sábado. O quarto: honrai a vosso pai e a vossa mãe. O quinto: não cometereis adultério, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não desejareis a mulher do vosso próximo e não cobiçareis a casa, nem o servo, nem a serva, nem um boi. Portanto, aí a síntese maravilhosa, não é, Regina? Jesus está se referindo a Moisés quando ele fala dessa lei, né? Está se referindo aí aos 10 mandamentos. Ainda no próprio Evangelho, o próprio Espírito israelita, no item 9, ele nos fala que os 10 mandamentos de Deus dados a Moisés traz o germe da mais ampla moral cristã. E a gente tem que entender que a lei ela não é exclusividade da Terra, e sim de todo o universo. Vemos isso lá no Livro dos Espíritos, onde trata das leis morais. Na questão 647, na terceira parte, Kardec então pergunta: o que se deve entender por lei moral? E a espiritualidade responde: é a lei natural, a lei de Deus. Como você bem disse, Murilo, uma lei invariável. Isso mesmo, Regina. Agora você vê, no item 9, Regina, a nova era, o espírito israelita ele vem falar que Deus é único. E Moisés é o espírito que Deus enviou em missão para tornar-se
conhecido, não só pelos hebreus, mas também entre povos pagãos. O povo hebreu, continua ele, foi um instrumento que Deus utilizou para revelar-se por intermédio de Moisés e dos profetas. Então é preciso, Regina, ressaltar, apesar de aí 4.000 anos, papel fundamental de Moisés, que preparou aquele povo extremamente ignorante, pavimentando o caminho para o advento do Cristo. Isso é fundamental ressaltar, não é, Regina? Vem complementando o outro, Moisés era para aquele povo daquela época com seus ensinamentos rudes, e depois veio Jesus com seu amor, com a sua afabilidade, e na sequência nós temos o Espiritismo, que nos traz à nossa época uma melhor explicação, nos fazendo relembrar tudo que Jesus já havia nos ensinado. Isso mesmo, Regina, e a gente tem que mais uma vez ressaltar que a moral ensinada por Moisés, ela era extremamente adequada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos, a que fora convocado a regenerar. E esses povos quase primitivos, quanto, vamos dizer assim, ao aperfeiçoamento de suas almas, não compreenderam que se poderia adorar a Deus de forma diversa dos holocaustos, por exemplo. Daí a relevância do papel de Moisés, que ao longo de décadas conseguiu conduzir esse povo para um outro estágio. E mais uma vez, preparando, portanto, assim, o advento daquele que modificaria radicalmente as eras, que foi Jesus, que será objeto, naturalmente, de um estudo aprofundado e novo episódio do nosso culto do Evangelho no Lar. Suas considerações finais aí, Regina, para nós? Bem, que o Antigo Testamento ele traz a personificação de Moisés e o Novo Testamento a personificação no Cristo. E já o Espiritismo, sendo uma terceira revelação, não traz personificada em nenhum indivíduo, até mesmo porque é produto de ensinamento dado não somente por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu sobre todos os pontos da Terra. Isso aí será objeto de novos estudos, Regina. Caminhando então para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos agora a prece final com a fluidificação da água. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício de meu lar, Jesus, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada. Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em Casa, acesse globaljesus.net. Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia. Até lá, amigos! Conheça a Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, QSD 16, Área Especial 17, Taguatinga Sul, DF. Palestras públicas às terças-feiras às 20 horas. Mais informações pelo WhatsApp 61 998131577. Caro ouvinte,
chegamos ao final do Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Obrigado pela sua companhia amiga e até o próximo programa.